gratificante. Queridos, livro do Êxodo, vamos falar um pouco da Páscoa, coisa rápida, porque já tem pregador na casa. Livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 14. Êxodo, capítulo 12, versículo 14, diz: Este dia vos será por memorial, e o celebrarei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. Essa aqui é o Pêssar, aqui é a Páscoa judaica. A Páscoa que é criada pelo próprio Deus a Israel. Aqui a gente percebe o cuidado de Deus para com o seu povo. A Páscoa, como era celebrada naquele tempo do Antigo Testamento, de uma forma totalmente simbólica, não é? Com o cordeiro que deveria ser consumido por inteiro, não poderia sobrar um pedacinho de nada, todos tinham que comer todo aquele cordeiro. 7 dias antes da Páscoa, todo o arraial, todo Israel deveria comer pão sem fermento, não é? Que é o matizá, que é o pão sem fermento, o pão seco, que era partido de cima para baixo. É o que Jesus fez lá na ceia, que na Páscoa, antes deles comerem o cordeiro, 7 dias antes, um dia antes, ele fazia o seda, que era partir de cima para baixo. Por isso que Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Por isso que o véu se rasgou de cima para baixo. Porque toda provisão vem de cima para baixo. Porque antes do pão subir para a mesa, teve que descer para o seio da terra, germinar, crescer e cair na sua mesa. Então o matizá, que é o pão sem fermento, é cortado nesse período de cima para baixo, mostrando a provisão de Deus. E o matizá, que é o pão sem fermento que eles comiam, não é só porque eram judeus ou pela festa, mas era uma simbologia da pressa de Deus em tirar eles do Egito. Era Deus dizendo: para que você vai deixar fermentar se não vai dar nem tempo? Come sem fermento mesmo, porque logo mais já tem livramento para vocês. Então a Páscoa, que é Pêssar, Peixuto, passar por cima, saída, livramento, porque assim aconteceu, o sangue do cordeiro foi passado nos braços da porta, o anjo da morte passou por cima. Então tem o matizá, o pão sem fermento, não é? Tem o seda, que é onde cita-se os mandamentos de Moisés, que é Agadala, onde ele citava os livramento de Moisés. E o que é a ceia? Era uma via de regra. Primeiro, na ceia deve-se, está aqui o texto, a ceia deve celebrar uma festa ao Senhor. Segundo, a ceia deve, na Páscoa, ensinar o seda, a repartição de bênção, que é o que Abraão fez com Melquisedeque, rei de Salém. Repartiu com ele o pão e o vinho, ali é um seda. Melquisedeque da descendência de Sete é aquele que ensina, e quando ele come o pão e bebe daquele cálice, ele está repartindo a Abraão, dizendo: daqui para frente você também ensina. Em Êxodo 18 também aparece esse seda, que é quando senta Jetro, o Reuel, o sogro de Moisés, e ali eles comem. Moisés conta: olha, eu não estou fugindo, eu não estou abandonando tua filha, é que tem um chamado que me espera, é que tem uma promessa que está de pé, e eu estou indo. E conta sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e faz um seda, repartição de conhecimento, repartição de bênção, repartição de sabedoria. E com o testemunho de Moisés, Jetro, que de midianitas era um sacerdote pagão, disse: a partir de hoje eu sirvo ao Deus de Moisés, o Deus de Israel. Seda. Então tinha-se seda antes da Páscoa, um dia antes, e ali era obrigação do anfitrião da casa, o ancião da casa, na Páscoa, sentar os filhos, e se ali em redor houvesse alguém que era pobre, necessitado, viúvo, deveria cercar a mesa com ele, e ele fazer o seda. E o que é Pêssar, Páscoa? Não é para falar do sofrimento. Sabe aquela pregação? Ah, Jesus levou chicoteada por mim e por você, e carregou aquela cruz pesada. Sabe aquela melancolia da trajetória do Calvário? E a gente prega e parece que a gente quer chorar aquele sofrimento, sendo que o real propósito de Cristo não é o sofrimento, é a ressurreição. Os discípulos e todos aqueles que escreveram o Novo Testamento entenderam isso. E lá você não vai ver uma ficção do sofrimento de Cristo, mas vai ver a ascensão da ressurreição do Cordeiro de Deus. Porque o foco de Cristo não é o sofrimento, o foco de Cristo é a ressurreição. Ele nunca pregou, não tem um texto, um verso, um versículo, dizendo que ele deveria sofrer ou morrer para ser o Messias. Mas ele diz: eu descerei ao seio da terra, assim como Jonas desceu ao seio da terra, e ao terceiro dia eu irei me levantar. Eis aqui quem destrói esse templo, que demorou 13 anos para ser construído, mas eis aqui quem destrói em 3 dias, põe ele de pé. Então o ministério de Jesus está fundado não no sofrimento, não naquela via dolorosa, mas
de regra é que Jesus veio para mostrar a ressurreição, mas eu não creio, não tem problema, ele vai ressuscitar mesmo assim. Não, mas eu não fui ensinado desta forma na teologia, mas ele vai ressuscitar de qualquer forma, e ele dizia, eu vou me levantar outra vez e vocês vão ver quem de fato é o verdadeiro Messias. Então aqui eles ensinavam, nesse seda, não é sobre o sofrimento no Egito, não. Eles ensinavam sobre o Deus do livramento, que está em Gênesis capítulo 11, capítulo 15, versículo 8. E qual que era a estratégia deles? Era sentar o povo, os seus filhos, e dizer, olha filho, a nossa descendência estava padecendo no Egito, mas já havia uma promessa de Deus sobre o livramento. O cordeiro já estava preparado. Porque quando Deus diz, Bará Elohim, haja, apareça, Apocalipse diz que o Eterno já tinha descido da cruz e estava sentado à destra de Deus junto com o Pai, dizendo, façamos. Consegue entender isso? Antes de Deus criar a terra, Jesus já tinha descido do Calvário e estava com ele criando. Ou seja, o peço é para dizer para o povo de Israel, ora, eu não venho te falar do sofrimento dos teus pais, eu vim te falar de um cordeiro que já estava preparado muito antes da fundação. E qual era o cordeiro? A aliança de Deus com Abraão, dizendo, ô Abraão, antes de você, aleluia, descer para o Egito e lá passar 400 anos, eu já tenho um libertador. Pera lá, a gente está falando de quase 700 anos. Então, peraí, Abraão nem filho tem. Deus já está falando de Moisés lá na frente. Abraão nem gerou com Sara. Deus já estava dizendo, Abraão, tu vai ter uma geração enorme, vai descer, vai sofrer, mas fica tranquilo, porque o meu povo entra até no deserto, mas já é com a data de saída, porque tem vitória, tem cordeiro separado, Abraão. Então Páscoa, que é o cedo, é isso, o matizar, o pão sem fermento, não é? O marrom, que é comer as ervas amargas e se lembrar do sofrimento, os charocetes, que são as maçãs, que são vinagre, nozes, maçada, para que eles comessem e se lembrassem dos tijolos que ali estavam. A Páscoa é só simplesmente para dizer, tudo isso aqui é um simbolismo de um dia que passou, porque o sofrimento vem, mas passa, a dor vem, mas passa, o trabalho duro vem, mas passa, tudo passa, mas o cordeiro, meu filho, é o mesmo ainda de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aqui só está o matizar, pão sem fermento, os marrom, que são as ervas amargas, os charocetes, que são aqui as maçãs, as nozes, mas eu testifico daquilo do que os meus pais passaram, entraram já com data de saída, o cordeiro ainda vive entre nós. Eu caminho para encerrar, quando no século XV, XVI, quando ali na Alemanha, quando você vai ver ali que quiseram trocar o cordeiro pelo coelhinho da Páscoa. Século XV, XVI, quando nasce a cultura alemã, não é? Onde diz que o coelho na Páscoa escondia presentes. E os pais, é quase semelhante à cultura do Papai Noel, quase a mesma coisa. Os pais pegavam os presentes coloridos, ovos, escondia no jardim, escondia em volta das casas, e os filhos acordavam, do conto de fada. Aí o papai dizia, ô filhinho, o coelho escondeu para vocês um chocolate, vai procurar. Aí os filhos ficavam o dia todo procurando e achavam, uau, e era uma felicidade. Trocaram o cordeiro pelo coelho da Páscoa. Na Europa, mais preciso na França, de 17 a 18 século, vai dizer que os grandes confeiteiros se reuniram e começaram a enxurrada de chocolate. Fazer, vamos deixar o negócio mais doce. Já que tem a cultura da fertilidade, que é o coelho, vamos deixar mais doce o negócio. E daí surgiu a ideia do chocolate, que hoje é o período que mais vende, que os comércios mais fatura é do chocolate. Trocar o sangue pelo chocolate. Se espante famílias cristãs que hoje, ao invés de estar ensinando nesse momento o cordeiro que está vivo aos seus filhos, está ensinando sobre o coelhinho da Páscoa. Não, mas não é pecado, eu não estou te falando que é pecado, não estou pregando sobre isso, eu estou te falando que você deve fazer um seda com a sua casa, com os seus filhos, com a sua família, dizer, você vai comer chocolate, mas não é esse chocolate que te purifica, é o sangue do cordeiro. Lá na sua escolinha vai ter um coelhinho, você até vai se vestir, mas não foi aquele coelhinho que desceu da cruz do Calvário. O nosso Jesus, ele não é coelho, ele é cordeiro de Deus. Por que se enfatiza Jesus? Porque Jesus morreu no seda, na Páscoa, no Pechados. Ele morreu exatamente no período do cordeiro. Por isso que ele é o nosso cordeiro. E cordeiro na Bíblia está em ordem crescente. Em Gênesis, um cordeiro teve que morrer por uma família. Em Levítico, um cordeiro teve que morrer por uma nação. Mas vai dizer em João 1:29 que o João está batizando e daqui a pouco tem alguém diferente ali no meio. E ele olhou e falou, uau, esse é diferente.
eis que eu não sou digno de desatar nem as suas opacas. Ou seja, no original eu não sou digno de carregar as suas sandálias, porque no Oriente o que o servo fazia era carregar a sandália, as opacas do seu senhor, e quando o senhor chegava no destino, o senhor sentava, o servo lavava o pé e colocava uma sandália limpa e nova nos pés, e ele dizia: quem vem depois de mim é maior do que eu, está primeiro do que eu só sou um eco que clamo, ele é a voz. E olha, digo mais, eu não sou nem digno, ou seja, eu não sou nem servo para carregar as sandálias dele, porque eu batizo com água, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo vai descer. Daqui a pouco no meio da multidão, irmão, quem tem Deus no coração não tem ciúme de ministério, não tem ciúme de pregação, não tem ciúme de conhecimento. Quem é cheio de Deus não tem medo de dizer: ele prega mais que eu, ela canta melhor que eu, ele dirige melhor que eu, ele sabe cuidar melhor de que eu da igreja. Quem tem a obra, a chamada de Deus, não é enciumado de ministério. Uau, João Batista, ele é o nosso exemplo, ele está lá, é o maior pregador de todos os tempos, é o homem que conhece, é o homem que tem a chamada, é o homem que tem autoridade. Mas quando ele olhou e disse: eu cheguei, eu preguei, eu fiz, mas aí no meio de vocês tem um que é maior do que eu. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O nosso Cordeiro vive, e ele está pronto para perdoar os seus pecados, pronto para limpar esse coração rancoroso, pronto para arrancar esta mágoa. O nosso Cordeiro está vivo, pronto para pôr fogo neste altar e te usar como nunca antes, porque a nossa Páscoa não é sobre chocolate, porque chocolate passa, não é sobre coelho, porque coelho passa. A nossa Páscoa é sobre o Cordeiro que nunca morreu, só foi passar um fim de semana no sepulcro, mas ao terceiro dia o selo de Herodes não foi capaz de segurar a pedra, os soldados de Herodes não foi capaz de parar o anjo. Houve um terremoto em Jerusalém, a pedra foi removida. Lá vem ele, o Cordeiro, o Cordeiro, o Cordeiro de Deus.